Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e hoje nós vamos finalizar com essa aula o tópico de condições adversas ao voo. Nós vamos falar hoje de trovoadas. Esta é a 16ª aula de meteorologia aeronáutica. Vamos lá? Então aqui nós temos a imagem do interior de uma nuvem cumulonimbus com seus característicos efeitos como raios, relâmpagos e trovões, Então o nosso assunto de hoje é sobre o CB. Bom, pessoal, define-se como trovoada como o conjunto de fenômenos que se produzem associado a uma nuvem cumulonimbus. Esse tipo de fenômeno meteorológico constitui-se num dos maiores riscos para a atividade aérea, pois é responsável por uma série de fatores capazes de comprometer a segurança de voo. Então eu acho que assim, desde já eu queria que ficasse claro para vocês de que a única nuvem capaz de produzir esse fenômeno, a trovoada, são os CBs, são os cumulonimbus. Então na prática significa que quando você está em voo e você observa relâmpagos na rota, você pode ter certeza que você vai cruzar com formações de cumulonimbus, tá? Então a mãe da trovoada, a nuvem que dá origem a esse processo, a esse fenômeno meteorológico extremamente perigoso, é o CB, tá? Então a mãe da trovoada aí é o cumulonimbus. Durante uma trovoada pode ocorrer fenômenos como ventos fortes, granizo, relâmpagos, turbulência, formação de gelo e, como miséria pouca é bobagem, chuva intensa. Então a gente tem assim as condições mais severas, as condições mais intensas para dificultar aí a vida do piloto são o que você encontra dentro de um cumulonimbus. Então, a todo custo, o que a gente tem que fazer? De preferência, fazer um planejamento adequado para evitar voar sobre essas formações, Quando dá impossibilidade, o que a gente vai ter que fazer então? Dar um jeito de contorná-los, Nunca tentar cruzar por dentro dessas nuvens. Tudo isso que a gente viu aqui, tudo isso que foi enumerado, você vai acabar encontrando lá dentro. Então, já aconteceu comigo, infelizmente, aí no início da minha carreira, e eu posso dizer para vocês que não é nada agradável, tá? Não tem a menor graça. Bom, toda trovoada, ela passa por 3 estágios. Existem, então, 3 estágios consecutivos que uma célula de cumulonimbus ela vai passar, tá? Então nós temos aqui, os estágios da trovoada. O ciclo de vida de uma trovoada passa por 3 estágios consecutivos, cuja duração e intensidade dependerão dos fatores que deram origem ao fenômeno. O primeiro estágio é o chamado estágio de cúmulos, ou formação. Olha que coisa interessante, Todo CB nasce a partir de uma nuvem cúmulos. Isso não quer dizer que todo acúmulo vai se tornar um CB, Mas todo CB um dia já foi uma cúmulos. Então ele é chamado de cúmulos ou formação. Embora nem todas as nuvens cúmulos cresçam o suficiente para produzir uma trovoada, a primeira fase do ciclo de vida de uma cumulonimbus denomina-se então cúmulos. Este estágio é caracterizado pela predominância de correntes ascendentes, até grifado aqui, Isso aqui cai muito nas provas, tá, pessoal? Desde os níveis inferiores, passando pelo interior da nuvem, subindo além de seu topo. O diâmetro da nuvem nesse estágio varia algo entre 3 a 8 km e o topo situa-se entre 5 e 8 km. Então, nesse primeiro estágio, nós temos apenas convectividade, O ar está subindo, o ar quente, está sendo movimentado para cima, levando consigo a umidade, e essa umidade condensando que dá origem à formação da nuvem. Segundo estágio, chamado de maturidade. Com as contínuas correntes ascendentes durante o estágio de cúmulos, cada vez mais vapor d'água se condensa. As gotículas e os cristais de gelo dentro da nuvem tornam-se mais numerosos.